Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de execução e hoje eu vou atender um pedido de alguns dos nossos seguidores aqui do canal que pediram para a gente continuar analisando alguns princípios orientadores da execução e, como vocês veem aqui, pediram especificamente uma análise da boa-fé processual, já que o processo de execução, infelizmente, é um ambiente muito fértil para a má-fé processual. Então, como a gente consegue bloquear um pouco esse tipo de conduta, como a gente consegue se precaver? Primeiramente, a gente tem que entender que a boa-fé é um princípio do processo, podemos colocar como princípio geral do processo. Está lá no artigo 5º do CPC, que coloca a norma de maneira geral, como uma cláusula geral. Vamos já colocar para que a gente possa analisá-lo, mas que traz esse dever de lisura, de honestidade, de comportamento probo dentro do processo. E isso não é uma regra abstrata, isso é hoje uma norma, possui desdobramentos concretos já descritos na legislação e possui também uma série de desdobramentos doutrinários que nos permitem entender um pouco melhor o âmbito, da amplitude desse princípio. Então aí na tela para vocês o artigo 5º do CPC, que dispõe que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Bem, pessoal, essa norma, como se percebem, ela é dotada de uma generalidade que permite que a gente adeque ela ao conceito de cláusula geral. E as cláusulas gerais, por essência, elas não trazem em si as condutas que são proibidas, permitidas ou autorizadas pelo ordenamento. Eles trazem uma ideia que vai sendo concretizada, vai sendo densificada na análise dos casos concretos. Cada caso, cada argumentação jurídica, cada nova decisão vai construindo o seu conteúdo dogmático. E é isso que nós vamos conversar um pouco aqui hoje sobre essa boa-fé com foco na execução. Em primeiro lugar, trazendo para o âmbito mais geral, esse dever geral de boa-fé, ele implica na proibição de abuso de direito. Vou falar um pouco mais sobre o abuso de direito. Ele veda ações contraditórias, o venire contra facto próprio, ele proíbe a criação de situações prejudiciais para outra parte, ele proíbe ele traz a suprécio. Então nós temos uma gama de deveres que são derivados desse princípio da boa-fé e que precisam ser analisados para que se entenda toda a amplitude do princípio. Mas eu queria trazer de forma um pouco mais objetiva para a nossa análise hoje. E aí nós temos que analisar, em primeiro lugar, o abuso do direito, que é algo talvez mais comum na má-fé manifestada nos processos de execução. Que nós temos uma vedação geral de abuso do direito que pode ser extraída do artigo 5º. Embora nós não tenhamos no CPC uma norma similar àquela que está no Código Civil, lá no artigo 187, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o artigo 187 diz que também comete ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social. Isso, embora não esteja expressamente disposto no CPC dessa forma, é uma norma, não é um desdobramento do artigo 5º. Uma outra informação muito legal, muito importante, sempre muito debatida, é a quem se aplica essa boa-fé. Pelo caput do artigo 5º, pela redação que nós botamos há pouco, ele fala que se aplica a todo aquele que de qualquer forma participa no processo. Então, trazendo para a execução, logicamente abrange o exequente e o executado, mas pode abranger terceiros, como, por exemplo, imaginem só um Serasa ou um cartório ao qual você determinou a negativação do nome ou protesto de um determinado título e ele não cumpre. Eu posso aplicar, dentro de um contexto mais objetivo de conduta desse terceiro, aplicar uma multa por litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, como a gente vai perceber mais à frente. Eu poderia pensar isso na figura do juiz, e muitos até falam que não pode trazer para o juiz, porque se o código quisesse, lá no artigo 8º, ele teria falado da moralidade, como fez no CPC. Então, colocando aqui na tela para vocês, essa relação entre os dois dispositivos, olha só.
No artigo 37 da Constituição, traz os princípios da administração pública e você percebe que o artigo 8º, no finalzinho, reproduziu uma parte disso. Falou da legalidade, da publicidade, da eficiência e não falou da moralidade. Bem, o fato de ele não ter trazido expresso a moralidade não significa que o Código não trouxe essa moralidade para o processo. Só que ele trouxe sim, e trouxe na forma de uma boa-fé processual, tanto que ele fala todos aqueles que participem do processo, o que envolve o juiz. Uma outra discussão é a que envolve os advogados. Os advogados têm que agir de boa fé. O problema é que nós temos uma regra e um entendimento muito forte de que eu não aplico multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça aos advogados, uma vez que eles só representam o interesse da parte. Se, no caso concreto, nós entendermos que esse advogado está agindo além dos poderes, além da decisão que a parte que ele representa o autorizou, ele poderia sim sofrer algum tipo de punição mais administrativa junto à OAB, ou então até uma ação regressiva da parte contra ele para reaver o valor que ela teve que pagar de multa. Mas, na realidade, o advogado tem que apresentar as estratégias, os caminhos estratégicos da postulação, apresentando o grau de risco de cada uma, e o cliente escolhe, e se aquela via que o cliente escolheu, sabendo do risco, lhe levar à incidência de uma multa, ele vai ter que aceitar aquela multa. Eu faço uma crítica, publiquei inclusive um artigo a esse respeito certa vez, mas eu acho que, como proposta de lei diferenda para uma modificação normativa, a gente deveria sim ter uma aplicação de penalidades a advogados em circunstâncias mais graves, em que essa estratégia, essa postulação, a gente sabe que muitas vezes é uma decisão do próprio advogado. Mas isso é tema para um outro debate. Vamos continuar aqui. Saindo dessa análise mais geral e agora indo para os aspectos mais práticos, mais diretos, e que eu acho que seja a manifestação prática mais importante, são as penalizações por ações de má-fé no processo. Porque aí nós temos normas, mais de uma norma, que disciplina isso de maneira muito intensa, muito interessante, que são os artigos 77, que trata dos deveres da parte, e dentre eles traz o ato atentatório à dignidade da justiça, o 80 e o 774, que é o mais importante. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o 774, que ele é próprio da execução. Mas o que é que eu quero falar desses três artigos? Porque eles, conjuntos, né, somados, trazem uma série de condutas das partes que permitem, com um grau de interpretação que é admitido dentro de uma norma punitiva, que é pequeno, mas já permite que você cubra um campo significativo das possíveis ações de má-fé dentro de um processo. Olha só aqui rapidinho. Então vou só passar para vocês aqui o artigo 77, para que vocês possam olhar os incisos com os deveres da parte, o artigo 80, que trata da litigância de má-fé, e o artigo 774, que trata do ato atentatório à dignidade da justiça. Eu quero que vocês observem as condutas descritas em cada um deles. Eu não vou analisar nenhuma dessas condutas especificamente hoje, porque precisaríamos de vídeos autônomos para cada uma delas, porque são artigos muito densos, muito complexos. Mas observem só uma questão. O 774, ele traz os principais pontos de má-fé que podem ser praticados pelo executado. Mas o 77 e o 80, eles não devem ser desprezados na execução, porque nós temos nesses dispositivos ferramentas para punição de condutas de má-fé, como eu falei, de terceiros e também do próprio exequente. E ele pode suprir uma eventual lacuna do 774, uma situação que o executado pratique que não se enquadre em nenhuma das hipóteses do 774, a gente ainda pode puni-lo com base no 77 e no 80. Então essas normas, elas formam um sistema de proteção, cada uma com um regramento próprio de punição, penas que no caso do ato atentatório à dignidade da justiça chega a 20% do valor que está sendo perseguido, então é uma penalidade bastante elevada e que pode ajudar a mudar a cultura ou pelo menos inibir uma reiteração por parte daquele executado. Mas nós temos aí um problema. Os executados,
costumam praticar isso e acabam não levando essa sanção como está previsto na legislação. Por um motivo. Primeiro, porque quando se traz uma punição, você traz uma questão nova ao processo. E os magistrados, muitas vezes, preferem permanecer numa linha mais simples, né? Não tumultuar ele próprio processo com a aplicação de uma penalidade, mas que essa postura, embora seja interessante talvez para o caso concreto, não contribui para a mudança da cultura. Então aquele advogado vai fazer aquilo naquele processo e vai continuar fazendo em outros, porque ele está fazendo, está dando certo, está atrasando a vida do exequente e continua sem nenhuma punição, sem nenhuma consequência mais grave. Então eu entendo que deve haver uma mudança na perspectiva de aplicação dessa norma para que ela seja aplicada de forma mais intensa, em todas as vezes que qualquer uma dessas condutas descritas apareçam no caso concreto. Logicamente, isso não posso defender aqui uma interpretação extensiva de normas punitivas, uma vez que restritivas de direitos precisam ser interpretadas restritivamente. Mas certamente nós temos um âmbito de cabimento maior para essas normas. E um detalhe, pessoal, o advogado do exequente tem que pleitear ao juiz a análise, a aplicação dessas multas, porque às vezes o juiz não quer ter o trabalho de uma fundamentação que pode ser dispendiosa para aplicar uma multa quando ele traz de ofício, mas se a parte provoca, talvez seja tão difícil para o advogado, para o juiz, fundamentar a negativa da aplicação daquela multa quanto a própria deferimento. Então isso pode estimular o deferimento. Então os alunos, né, os colegas aqui do canal às vezes perguntam o que é que pode ser feito para garantir maior efetividade. O que pode ser feito, um exemplo é isso, pleitear a aplicação de sanções processuais por má-fé, por ato atentatório à dignidade da justiça. O último ponto é o recurso. Eu sei que há um entendimento do STJ que afasta da ideia da taxatividade mitigada do agravo o recurso de decisões interlocutórias que fixam essas multas, mas isso no processo de conhecimento. Como o parágrafo único do 1015 permite a recorribilidade por agravo das decisões interlocutórias das execuções do cumprimento de sentença, essa realidade não se aplica à execução. Então, sempre que tem a aplicação de uma multa ou a denegação de uma multa requerida por uma parte, caberá agravo de instrumento. Tá certo? Então, bem rapidamente, eu falo aqui com vocês, sabendo que nós vamos ter uma aula complementar analisando o ato atentatório à dignidade da justiça do artigo 774. Grande abraço, pessoal, mais uma vez obrigado e a gente se encontra em breve.